E convidem seus amigos para participar com a gente. Estamos ao vivo. Boa noite! Agora é só esperar as pessoas entrarem. É isso aí. Evite balançar aí a mesa, que senão... Oi, Sofia! Boa a noite! Sophie, Seja bem-vinda! fiel escudeira. É isso aí. Vamos chamar aqui. Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar esse aqui. Gente, dá no aviãozinho Isso. para essa live Pra galera, chegar a mais pessoas, tá? Chama mais gente divulga pra mesmo. participar com a gente. Vamos lá. O assunto o que é? O assunto é educando filhos emocionalmente, né? Então é um tema de extrema importância aí, principalmente no período que nós estamos passando ultimamente. Então, primeira coisa, dá no aviãozinho e chama as pessoas. A Isabel já entrou, a Sofia já tá. Seja bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Vai convidando, gente. Convidem seus amigos, especialmente, né, quem tem filhos. E não porque também convidar, né, os tios, as vovós, né, os avós também, que hoje em dia também cuidam das crianças, né? Uhum. E vamos lá, ó, tem bastante pergunta para responder. Vamos lá, gente. Bacana. Vamos ver quem mais entrou aqui. Pastor Samuel tá com a gente, seja bem-vindo. Muito legal ter vocês aqui. Boa noite, gente. Outra coisa, né? Já viu os coraçãozinhos subindo? Pode dar os coraçãozinhos. Que isso aí o Instagram entrega para mais pessoas. Isso. O pessoal que tá aqui comigo no meu perfil. É o Kevin. Sejam bem-vindos. Kevinho, seja bem-vindo. Vamos falando aí. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É um tema muito importante, né? Nós temos vivido tempos de intensidade nos nossos relacionamentos. A gente está muito dentro de casa, né? Com as crianças, especialmente, né? Com os pequenos, né? Que estavam antes nas creches, nas escolas e agora estão full time com a gente. Então, esse é um tempo, assim, de desafio aí para os pais, né? Com certeza. Bom, gente, aqui, ó. Sejam bem-vindos. S. Richard. A Sheila. Seja bem-vinda, Sheila. Muito bem. Daqui a pouco, gente, deixa só esse período passar, daqui uns 5 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, a gente já começa, tá? Eu vou fazer como é que vai ser a dinâmica. Eu vou fazer uma introdução aqui, de uma parte muito importante no que tange essa parte do nosso emocional, para que vocês entendam e se posicionem, se situem em como é que estamos emocionalmente e como é que funciona tudo isso, né, nesse momento de pandemia, enfim, tal, e depois a gente parte para aplicar os conhecimentos em cima das perguntas, né, e aí a gente vai expandir, mediante as perguntas, a gente vai expandir os assuntos. Tá? A gente recebeu muito perguntas de crianças menores. Se você também quiser fazer perguntas, né, de filhos adolescentes, filhos jovens também, fiquem à vontade. Eu sei que às vezes os conflitos são mais visíveis, né, quando as crianças são pequenas, porque aí elas verbalizam, elas choram, elas gritam, e às vezes quando os adolescentes, os jovens, às vezes os conflitos são mais internos, né? São mais velados. Então, se vocês tiverem perguntas também referente a isso, mandem pra gente, né? Na medida do possível. Sim. A gente vai tentar responder. Se a gente não souber responder, a gente vai pedir pro pastor Samuel responder pra gente. Ai, muito bom, pastor, você tá aqui com a gente. A gente queria dizer que nós somos cristãos, os nossos princípios são cristãos, nós cremos na Bíblia, que é o nosso manual de vida prática, nós cremos na palavra de Deus e isso é que move e que rege a nossa vida, né, amor? É isso aí. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Muito bom ter vocês aqui, ó, gente, tô olhando pra cá porque o meu perfil tá aqui do meu lado e tem um pessoal também com a gente aqui no meu perfil. Uhum.
Gente, mais 2 minutinhos, quando às 21h35 a gente já começa. Se vocês quiserem, mandem as perguntas. Manda as perguntas aqui, a gente vai abrir. Você pode mandar aqui, claro, você pode sair, entrar no meu story, já tem uma caixinha lá, e aí já cai a pergunta aqui, ou se você preferir, pode entrar nos comentários. Manda aí, tá? direto. Então, se bater nos comentários aqui, a gente já tira a dúvida. O assunto aqui, para quem entrou agora, nós vamos estar falando o quê? Como educar filhos emocionalmente saudáveis, né? Então a gente vai fazer uma introdução aqui de como que está a nossa estrutura de hoje, como é que funciona essa questão emocional para nós e para o ambiente de família nesse cenário, e depois a gente vai responder as perguntas aprofundando os assuntos pertinentes a cada pergunta, tá bom? Legal. Então, mais um minutinho aqui, a gente já começa. Tá? Isso aí. Então chama, dá no aviãozinho, gente, dá no coraçãozinho. Convida aí seus amigos. Convida as pessoas aí que você acha que tenha interesse de ter acesso a esse conteúdo. Tá? Muito bom. Muito bem. É isso aí. Quem tá aí, firme e forte? Comigo aqui tá a Sofia, o Kevin e a Meire. Ai, muito bom, gente, ter vocês aqui. Vamos lá. Vamos começar então. Vamos lá. Gente, eu tô usando esse material também para outras redes sociais, então eu vou fazer o quê? Eu vou, como se estivesse começando agora, depois a gente faz o corte dessa parte de solicitação, né? Enfim, do pessoal entrar e tudo mais, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Claquete, ação! Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma live da Level Up. Hoje nós vamos falar sobre o assunto como educar filhos emocionalmente saudáveis. Participação especial hoje da senhora Pinheiro, aqui que vai estar nos ajudando, né? Nós vamos falar de criação de filhos. Nós temos 2 filhos, já estão bastante grandinhos, então a gente quer colocar a nossa experiência para vocês e que seja enriquecedor dentro dessa live, ok? É isso aí. Boa noite, pessoal. Por favor, se apresente, né? Meu nome é Patrícia, sou casada com o Mário há 25 anos. Nós temos 2 filhos, o Guilherme, que tem 18 anos, e a Beatriz, que tem 22. Eu sou formada em gestão da qualidade, sou personal organizer, sou dona de casa e mãe, e esposa, e filha, e tudo mais. Muito bem. Então tá, gente. Primeira coisa que a gente precisa falar para vocês é o quê? Vamos lá. Nos conteúdos da Level Up nós abrimos, ou até falamos muito isso, né? Presente, passado e futuro. Né? Qual é o mais importante para nós? Muitos de nós vamos falar que é o presente, que é onde nós estamos, onde nós fazemos as ações, aonde nós tomamos decisões, né, para entrarmos em ação. Então é no presente. Você está nessa live no presente. Né? A neurociência explica que presente ele simplesmente dura de 3 a 4 segundos. Então 1, 2, 3 já virou passado. 1, 2, 3 já virou passado. Passado é o quê? O que fica? São as lembranças. Nossas lembranças. Então, presente dizem que é mais importante, o passado fica as nossas lembranças. E para o futuro? Para o futuro, nós fazemos o quê? Nós fazemos as projeções de futuro. Mário, mas ok, por que você está falando isso dentro de uma live que vai falar de criação de filhos? Tem tudo a ver, vocês vão entender. Né? Primeiro, vamos pensar nós como pais. Né? Eu pergunto, será que você como pai se julga extremamente equilibrado emocionalmente, preparado emocionalmente para dar conta de filhos? Essa é a primeira pergunta. Então, vamos lá. Será verdadeiramente que você é preparado emocionalmente? As suas decisões no presente são totalmente assertivas? Né? Em todos, nos relacionamentos, nas suas decisões de trabalho, na comunicação que você tem com o seu filho, com o seu cônjuge. Acredito que nem 100% das vezes você acerta no seu presente. Agora, tenho 100% de certeza de
tudo que não acontece de maneira assertiva no teu presente, ele tem consequências da onde está vindo essas consequências do teu passado. Aquelas lembranças que não foram tão boas assim. Que te trouxeram lembranças que fazem com que você hoje não tome decisões tão assertivas no presente. Mário, mas não entendi. Como é que é isso? Né? Vamos lá. Digamos que o seu pai, você como pai, você teve um pai que cobrava demais. Isso é muito natural. Os pais cobrarem demais por estudo, por exigência, fazer tudo certo, tudo correto, tudo no fino da arte tem que ser nota 9, nota 8, não são toleradas, tem que ser 10 e tudo mais. O que pode ter gerado você como adulto? Uma exigência muito grande de fazer o correto, que algumas vezes te impede de se colocar em ação. Por quê? Você tem medo da aprovação dos outros. Você tem receio de que, assim como o seu pai ou sua mãe no passado, os outros critiquem e você não coloca. Eu tenho parte dessa experiência. Eu demorei muito tempo a abrir lives, a gravar vídeos, né? Enfim, é claro que agora são quase 1000 horas de treinamentos, de autoconhecimento, enfim, que eu trago para vocês. Mas o que acontece? Foram decisões que me impediram de ter ações e decisões tomadas no presente. E sem querer a gente acaba replicando isso. A gente reproduz aquilo que a gente recebeu, né? Justamente. Então, assim, e eu vou falar para vocês, né? Isso também faz com que você façam projeções de futuro que também não são tão assertivas, que podem ser pautadas, por exemplo, pelo medo. Então, o que acontece? O teu passado, e aí nós podemos falar de N circunstâncias, a qual uma criança, e aqui a gente vai chegar onde a gente quer, onde uma criança não tinha quando você era pequeno. Quando você é pequeno, você não tem as habilidades emocionais que já estão construídas dentro de um adulto. Sim. Certo? E que são construídas junto do pai e da mãe, em casa. Então, essas nossas memórias que não são tão boas, claro que não, a nossa vida não foram feitas só de memórias tão ruins, mas essas memórias ruins, elas podem ter vindo de eventos que para a criança entende-se como injustiça. Né? Uma criança que é cobrada além das suas capacidades e habilidades, ela pode se sentir injustiçada naquele momento. Ela não sabe que é injustiça, mas ela sente desconforto. Ela não se sente amada, ela não se sente querida, pertencente, importante. E acaba fazendo com que, mais tarde, na vida adulta, ela não tome decisões assertivas. Vou dar um exemplo bem forte, tá? Que até não é específico de criança, mas para que você, como que funciona isso, o nosso cérebro, inclusive em adultos. Teve uma mulher que ela estava passando pelo processo de autoconhecimento, passando por treinamentos, enfim, e ela começou a aumentar o seu nível de autoconhecimento. Ela tinha 2 filhos, os filhos eram gêmeos. E o que acontece? Ela passou a ter ciência de que era necessário ter um contato visual com eles, a afetividade maior, tempo de qualidade com eles, brincadeiras, certo? Tempo focado neles, nos filhos. Porém, essa consciência gerada fez com que ela sentisse desconforto em sair do trabalho todos os dias. E isso foi colocado. Falou, olha, eu tô assim, agora sabendo que eu tenho essa incumbência, essa importância, existe a importância de eu estar com meu filho, tempo de qualidade e tal, agora eu me sinto desesperada por sair do trabalho, eu sinto-me incomodada. Eu fico mais no meu trabalho só de pensar que eu tenho que passar tempo com eles. Olha como isso
É louco. É louco isso. Ou seja, resumindo, ela trabalhava mais, ficava mais no trabalho, não querendo ir para casa para ficar com os filhos. Para evitar o sofrimento, né? Agora, tá sentado? Então, permanece sentado. E aí tá ok. O que faz? Qual que é o incômodo? Né? São seus filhos. Você está agora crescendo em autoconhecimento, você tem conhecimento que agora é necessário, eles necessitam de você. Ou seja, né, ela estava aparentemente fugindo. Aí você começa a fazer perguntas para ela. Foi começado a fazer perguntas para ela. Ok, como é que foi, né, a geração dos seus filhos? Como é que foi? Foi numa circunstância? Em que circunstâncias, né? Foram bem-vindos? Foi numa boa hora? Foi numa má hora? Como é que foi a concepção? E aí, ela cai as fichas e ela simplesmente fala, olha, eles foram concebidos no momento onde eu apenas namorava, meu namorado estava desempregado e não assumiu os filhos. Ou seja, eles foram concebidos numa situação onde foi traumática para ela. E eu vou falar, ela falando, né? Ela esmurrou a barriga por conta disso durante os 3 primeiros meses. Meu Deus. Então o que acontece? Olha só, o passado, eles já tinham em torno de 5 a 6 anos, ou seja, o passado, as lembranças do passado de traumas, de condições que não eram tão boas, fez com que ela tomasse uma decisão que ela não sabia, que fica no inconsciente, né? Que hoje a neurociência fala que os nossos pensamentos ultrapassam 90% no inconsciente. Então, a maior parte dos teus pensamentos estão no inconsciente. Ela sentia o incômodo, fazendo com que de ir para casa, fazendo com que, ela tomou decisões erradas, eram os filhos dela. Sim. Certo? Então, as lembranças do passado. Isso num adulto. Imagina, eu quero agora que você potencialize isso dentro de uma criança. No adulto, ainda você pondera, você tem habilidades maiores para lidar, né? Para lidar com essa situação. Agora, imagina, hoje nós estamos num cenário, né, onde é assustador. Se você procurar em pesquisas a quantidade, a porcentagem de crianças que são abusadas verbalmente, moralmente, sexualmente, ela tem aumentado. Haja vista o cenário, a notícia atual. Qual que é o nome daquele menino? Enfim, me ele o nome dele agora. Está muito pronunciado nas notícias. O menino foi morto, gente. Ou seja, o namorado da mãe, que é político, provavelmente, né? Abusou, né? Henry, muito obrigado. Abusou dele bateu nele até a morte. Gente, então o que acontece? Né? As crianças, elas não têm preparo. Infelizmente, o Henry não conseguiu sair vivo dessa. Mas muitas crianças, elas saem. Saem sim. Saem para a vida, porém machucadas. E se tornam adultos emocionalmente fraturados. É justamente onde a gente quer chegar, né? Então, assim, das coisas pequenas às coisas grandes que acontecem. Pode ser, e aqui eu acredito que seja, alguns casos nossos. Mas a gente sofreu isso, mas tá vivo. A gente fala até com orgulho. Somos sobreviventes. Mas o bullying na escola era diferente. A gente levava de boa, tal. Só que eu, por exemplo, já presenciei bullying mesmo, de pendurar o colega pelas pernas, gente. Eu tô falando de 3 andares. Perigoso. E numa situação dessa, é traumatizante também. Você tá vivendo com colegas, mas e dentro de casa? Cuidadores, pais, padrastos, madrastas. N casos que você vê, inclusive, por exemplo, em Fantástico, gente.
criança presa em tambor e acorrentada, né? Uma menina, o caso dela foi muito pronunciado no SBT. A menina, a mãe aprisionava ela, a madrasta aprisionava ela em casa com corrente. Ela não tinha o que comer, né? Comia fezes, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, é esse tipo de coisa que faz com que no futuro essa pessoa ela vai tomar decisões assertivas. Mas porque falta talvez inteligência nessa pessoa? Não. A parte cognitiva do ser, todos nós somos dotados de capacidades, de inteligência, de adquirir um novo conhecimento. Nós temos que ter a consciência de que as crianças são uma folha em branco. Quando elas nascem puras e são como esponjas, né? E elas vão aprender com as experiências que nós oferecemos para elas. Então, que tipo de experiência nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Será que o ambiente da nossa casa propicia para eles uma experiência boa, uma experiência de amor, de acolhimento, de entendimento? Ou será que nós estamos oferecendo um ambiente hostil para os nossos filhos, onde as minhas perguntas não são respondidas, aonde eu não tenho acolhimento dos meus sentimentos, aonde eu tenho conflito das minhas emoções, que eu preciso gritar, que eu preciso me jogar no chão, que eu preciso levantar minha voz para ser ouvido? Que tipo de ambiente nós estamos propiciando para os nossos filhos para que eles cresçam e se desenvolvam emocionalmente saudáveis? Muito bem. Aqui, né, a gente deu exemplos gritantes. Sim. Exemplos que são graves. Aí você pode estar falando, não, mas aqui em casa é diferente. Não, aqui em casa não tem isso. Meu querido, existem proporções que são bem menores e causam o mesmo impacto. A Patrícia falou aqui, e muito bem, muito bem. Como é que é o seu relacionamento com o seu cônjuge? Discussões diárias? Bate-boca? Sua criança vê essas coisas. Agressões? O pai irritado, que talvez ameaça até de ir embora, ou a mãe ameaçando de ir embora, às vezes ele até sai na porta. Ele volta, mas ele saiu. Só que filhos enxergam isso. Filhos enxergam e sentem o cheiro de incongruência. Fala que eu tenho que obedecer, mas em casa não é cumprido o básico que falam, eu tenho que cumprir, mas meus pais... Meu filho Guilherme, ele nunca gostou de chinelo. Tá? Só um exemplo prático aqui, né? Pra gente falar um pouquinho. Meu filho Guilherme nunca gostou de chinelo. E eu vivia pegando no pé dele. Filho, cadê o chinelo? Filho, cadê o chinelo? Filho, põe o chinelo. Filho, põe o chinelo. E pra ajudar, ele tem o pé chato ainda. Então ele vivia caindo, porque ele tava sem o chinelo. Filho, põe o chinelo, põe o chinelo. E um belo dia ele virou pra mim e disse assim, mãe, você quer que eu use chinelo, mas você tá sem chinelo. Como que eu vou cobrar do meu filho para ele usar chinelo se eu não uso chinelo? Como que eu vou cobrar meu filho comer brócolis, couve, fígado, cebola se eu não como? Né? Então nós precisamos ser exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo, pela insistência, pela... como é que fala? Regularidade? Pela insistência, pela constância. Isso, a gente fazendo todo dia, né? E é assim que eles vão aprendendo. Então, se a gente muitas vezes cobra deles e nós mesmos não damos exemplo, a gente não pode requerer deles esse tipo de comportamento, né? Então, precisamos rever o ambiente da nossa casa, precisamos olhar primeiro para nós. O que a gente quer chamar você nesse tempo aqui é você olhar para você, né? Porque às vezes a gente foca no problema e acha que o problema é só o outro, né? As mudanças, né,
primeiro precisam acontecer dentro de nós. Então, precisamos nós estarmos dispostos a mudar, para que aí a situação da nossa casa, da nossa família venha mudar também. Então, olhe para você. Durante esse tempo aqui de pandemia, vocês precisam ver se realmente você está emocionalmente estável. Porque a gente às vezes olha ao nosso redor e fala, poxa, minha casa está uma bagunça de instabilidade, né? Nós precisamos olhar primeiro para nós, né? Será que eu estou causando instabilidade dentro da minha casa? Justamente isso, é olhar para você. Você que é pai e tá aqui, você que é mãe e tá aqui, eu tenho que te dizer, ninguém ensinou para você como ser pai e mãe. Tem manual. Não existe isso. Porque você já pode ter olhado, e esse é um exercício, você está olhando para sua vida hoje. Sim. E pode estar vendo que aquilo que você condenava papai e mamãe, você está fazendo com seus filhos hoje. Você pode estar recriminando, você pode estar agindo de uma maneira conforme você agiu, ou até mesmo de uma maneira contrária. Só que isso precisa ser analisado para ver se isso é certo ou errado. Se dá certo, eu digo assim, em termos de decisão, as suas decisões estão 100% assertivas. Sim. Então, assim, é importantíssimo você fazer essa análise e ter a certeza de que você, assim como eu, já errei muito. Sim. E temos a consciência, opa, e aqui você vai começar a ver agora, o caldo vai começar a ficar mais grosso, porque você vai sentir na pele aquilo que talvez foi difícil para você, você não entendeu, até nem entende hoje, mas agora você bate no peito e fala, opa, interessante, que eu fiz isso há 3 anos atrás. Eu estava numa situação onde efetivamente eu replicava coisas da minha casa. Por quê? É muito natural, gente, que os pais, por crença natural, eles enxergam a vida da maneira que vivia a família. E é muito natural. Só que, será que nós como filhos não sentimos a falta do acolhimento, a falta talvez de importância em algumas situações, a falta de se sentir importante e pertencente àquela família? Muitas vezes, meus queridos, mas como crianças, a gente não sabia o que estava acontecendo. E eu tô lendo os comentários aqui, a Fernanda disse isso, né? Que muitas vezes a bagunça tá dentro da gente, a gente acaba reproduzindo, né, e descontando nos filhos. A Adriana falou que também se depara com seus próprios traumas, né? Então, assim, a gente só acaba replicando aquilo que a gente viveu, né, em relação com a nossa relação com os nossos pais, e é natural pra gente replicar aquilo que a gente viveu com os nossos filhos, mas Deus, né, nos dá a oportunidade de fazer diferente, de mudar essa história, né? Nós temos a oportunidade nas nossas mãos de entender as nossas emoções, entender o que está acontecendo, né, respirar, nós precisamos respirar e fazer diferente, né? Buscar soluções práticas para os conflitos que nós vivemos, buscar, né? Como a Adriana disse aí, poder de Deus, Deus nos dá, a palavra de Deus diz assim, se a gente pedir sabedoria, Ele nos dá sem medidas. Então nós precisamos pedir isso a Deus, porque Ele nos dá. E nós precisamos entender, né, o que está acontecendo na nossa casa. E como eu chamei aqui, né, a gente precisa olhar para nós. Nós precisamos olhar para cada um de nós, para dentro de nós. Essa é a primeira lição aí que a gente pode deixar para você. Olhe para você primeiro. Coloque as suas emoções, né, numa balança. Como você tem reagido a tudo isso. E daqui para frente, aí a gente vai começar a entender como que nós estamos encarando os problemas, como nós estamos visualizando os problemas. Vamos lá, eu comecei a dar meu exemplo há 3 anos atrás, né? Eu comecei a entender que o que para mim era normal, não era normal, era comum que eu replicasse o relacionamento que eu recebi.
Porque era o único entendimento que eu tinha de família. E para vocês terem uma ideia, para ver que não precisa espancar, não precisa você agredir verbalmente, embora isso seja muito comum e além daquilo que nós imaginemos. Ah, não, isso aqui, eu recebi isso, é tudo normal. Gente, depois a gente vai entrar em mais detalhes nisso. Então o que acontece? Meu pai, ele vinha, muito trabalhador, meu pai é meu herói, e aqui não quero dizer que os pais são os verdadeiros carrascos, que o meu passado, que me condena, e que foi, não. Nossos pais, eles simplesmente também passaram as mesmas angústias. Cabe a nós como pais hoje, isso é muito importante para a sua saúde mental e emocional, perdoar os seus pais. Se existe uma questão que te fere ainda, que você ressignifique isso e que exista conserto com o seu pai. Perdão, né? Perdão com o seu pai. Perdoe seu pai, sua mãe, porque eles são os progenitores da sua vida. São sobreviventes também. Eles sofreram as mesmas angústias. E o meu pai, eu sei, ele superou e muito aquilo que ele recebeu. Né? E isso aqui eu quero te provocar, que você supere verdadeiramente aquilo que não foi bom pra você, que você bloqueie e pare, que essa é a minha intenção. Os meus filhos não vão viver isso. Então, 3 anos passados eu estava replicando. Meu pai era muito trabalhador, chegava em casa, ia pro banheiro, jantava, ia pro sofá, pernão pra cima, não conversava muito e nós não tínhamos muita conversa. Eu sou atemporão, meu pai já tinha na faixa de 44 anos quando eu nasci. Então, eu não tive relacionamento, digamos assim, afetivo. Eu entendi o cuidado dele em prover comida, em prover as coisas pra gente, porém, esse elo de afetividade não existia. Aqui, o que eu comecei a perceber através de uma literatura onde fez diversas transformações na minha vida, inclusive a profissional, né, de relacionamento conjugal, de filhos e tudo mais, eu comecei a perceber, papai, o que eu fazia? Chegava do serviço, ia tomar banho, comia igual um porco e não ia pro sofá. Eu ia pra cama, pra pegar o celular e ficar o quê? Zapeando. Aí, não, eu sou um bom pai. Afinal de contas, meu filho está no computador. Ele tem comida pra comer. Ele tá em casa, ele tá aqui às minhas vistas, mas eu tô pagando escola. Tá tudo certo, tá tudo beleza. Aí, será que isso é realidade na vida dele? Será que ele se sente amado? Será que ele se sente pertencente? Ou quando ele pede ajuda e eu tô cansado, pai, me ajuda a fazer exercício de matemática. E eu, muitas vezes, gente, eu tava cansado, esgotado. Cara, e eu não chamava de burro, mas dava bronca. Ou seja, a criança, a Bia, o Guilherme, eles já estavam com dificuldade de fazer aquela lição e pedir ajuda. O pai, descontrolado emocionalmente, a criança já estava numa posição de vulnerabilidade. Certo? Eu não sei, me ajuda? E aí vem um pai descontrolado e faz isso. Por que você não entendeu? Isso aqui é simples. Isso aqui é lá, tal. Alguns falam, tu é burro mesmo, não é? Opa. Ou seja, Mário, mas eu recebi tanto isso. Entenda uma coisa, de uma vez por todas. Para uma criança, você pode ter... Mário, mas eu não tive a intenção. Não interessa. Intenção não quer dizer nada. É o que nós sentimos naquele momento como criança e o que o seu filho sente. E a gente não pode negar isso. Às vezes o que a gente pensa é que o tempo cura as coisas. Gente, o tempo não cura nada. O tempo, ele pode, como que eu vou dizer? Ele pode amenizar, né, a situação. Mas ele não cura, a ferida está lá. E essa ferida pode abrir a qualquer momento. Vamos lá. Vamos ver essa questão para você entender certinho. Intenção de dor, tá? Não tive a intenção. Por mais que você fale pelo bem, pelo mal, não tive a intenção de machucar. Vamos lá. Se alguém pisar no teu pé, pisa no teu pé. Aí, imediatamente, me desculpa, não tive a intenção. Essa postura dessa pessoa, ela vai diminuir a dor do teu pé? Não. Embora você não tenha a intenção de ter machucado, mas a dor vai ficar lá, né?
Quem pode dizer isso é o seu filho. Então, vamos encerrar essa parte. Já deu para entender que o seu filho, ele pode estar replicando ou agindo ou reagindo com o ambiente a qual você está inserido. Sim. E se algumas coisas não estão acontecendo na vida dele, ei, tu é o responsável. Porque talvez você cobre organização, mas você não tem organização na sua casa. Você cobra estudo, mas ele não vê você estudar, não vê você progredir, você vê só reclamar. Às vezes ele está reclamando, você critica ele, mas a reclamação maior é tua. O descontrole emocional é teu, e quando ele faz birra no supermercado, você fica descabelado. Ah, não sei o que eu fazer. Por quê? Porque o ambiente e todas as crenças e tudo aquilo que tá indo, você está criando e colocando na cabeça dele vem de tu, filho. Sim. Então, assim, eu não quero colocar culpa sobre você, mas a responsabilidade de que, através de conhecimentos como esse, você comece a repensar e mudar os seus comportamentos com ele. E eu tenho certeza absoluta. Eu vou falar de uma ou duas ferramentas no final, que se você fizer isso com um filho de qualquer idade, você muda simplesmente o jogo. Muda comportamento, muda atitude, muda ânimo para estudo e tudo mais. Então vamos lá, vamos abrir para perguntas que o bicho pegou aqui. Você está falando, eu nasci canhota e meu pai não aceitava. Nas refeições ele batia com garfo. Na casa aqui eu sei a história, porque a Sandra é minha irmã. Impressionante. Beijo, cunhada. Hoje ela escreve com a esquerda. Olha só isso, como que é? No cérebro, ela escreve com a esquerda, porque ela é canhota, mas ela não consegue comer com a esquerda, ela come com a direita. E você acha que ela decidiu isso por uma posição sadia de decisão? Não, foi por dor. Tomando pancada na mão esquerda, porque meu pai achava que canhoto era coisa do capiroto. Né? Enfim, a esquerda, ok, tá tudo certo. E essas diferenças, vocês vão ver que nós precisamos entendê-las. Nossos filhos não são de maneira alguma iguais a nós. E você vai entender. Eu quero elucidar isso nesses conteúdos. Tá pipocando, nós vamos ficar aqui até meia-noite, se depender de vocês. Gente, uma coisa importante que a gente tá falando aqui é a questão do exemplo. E da consistência. Então, quando a gente é exemplo naquilo que a gente faz e a gente é consistente no aprendizado, no ensino, né? Vamos dizer assim, nós obtemos mais resultados. Então, nós recebemos muitas perguntas de mães desesperadas, porque muitas vezes os filhos respondem de maneira teimosa, com birra, falta de obediência, né? Então, aqui em casa, vou contar para vocês como nós fazíamos. Quando as crianças eram pequenas, a gente sempre trabalhou com acordos. Então, assim, nós sempre conversamos antes de sair de casa. Então, eu sempre orientava para eles, né? Aonde nós íamos? Olha, nós vamos em tal lugar. Então, nós vamos fazer um acordo aqui. Nós vamos ao supermercado e hoje a mamãe vai comprar um salgadinho para você na hora de sair no caixa. Tudo bem? Então, antes de sair, nós fazíamos acordos. Filho, nós vamos na casa do tio Clebinho. Então, lá não pode pular no sofá. Tá? Lá você vai se comportar, você vai responder quando a mamãe perguntar. Nós fazíamos pequenos acordos. Então, nós, graças a Deus, né, amor? Nós nunca tivemos problemas com crianças fazendo birra, fazendo show na casa das pessoas, porque antes de sair de casa, a gente fazia alguns acordos com eles. Então, eles sabiam para onde eles iam, porque às vezes a gente sai, a gente nem comunica a criança para onde a gente vai. A criança chega lá, ela acha que ela tá num parque de diversão, mas é a casa do seu amigo. É a casa do seu chefe e a criança tá pulando no sofá.
e você não avisou para ela que aquele lugar não é um parque de diversão. Então você precisa conversar com seu filho. E às vezes a gente subestima a inteligência das crianças. Eles entendem, gente. Eles entendem, como eu disse aqui, eles são folhas em branco e nós precisamos encher essas folhas de educação, nós precisamos encher essas folhas de boas palavras, de amor, de compreensão. Então, comunique com seus filhos, diga para eles quais são as próximas tarefas, porque as crianças, eles são muito mais processuais, vamos dizer assim, eles trabalham com processos do que nós. Então, assim, Aprende rápido. A rotina é muito importante. Eu me lembro que a minha sogra sempre falava pra mim assim, Patrícia, se você sair tal lugar e chegar muito tarde, a criança sai da rotina, ela não vai almoçar direito, ela não vai dormir direito. Então, obedeça, né? Procure respeitar a rotina da criança. A criança precisa dormir, precisa ter as suas sonecas. Então, tem tudo isso que nós precisamos considerar e respeitar os nossos filhos. Então, comunique para eles quais são as próximas tarefas. Você que vai trabalhar, não esconda do seu filho que você precisa sair para trabalhar. Converse, olha, a mamãe sai, mas a mamãe volta. Quantas vezes eu fiz isso com o meu filho? Eu brincava com ele com uma bola. Eu dizia, a bola vai e a bola volta. A mamãe vai, mas a mamãe volta. Quantas vezes eu falei isso para o Guilherme? Então, nós precisamos comunicar para os nossos filhos. Eles entendem. Eles entendem o que a gente diz. Então, assim, como é importante a comunicação com as crianças. Eles precisam saber o que está acontecendo. Eles precisam ver em nós firmeza nas nossas decisões. Então, se eu decidir que hoje não tem chocolate, eu preciso ser consistente. E por mais que ele se jogue no chão, e por mais que ele grite, eu não posso voltar atrás. Eu preciso ser consistente na minha ordem. Gente, vamos começar a responder. A gente vai aprofundando os assuntos nas perguntas que tá. Algumas aí já deu para responder. Meu Deus do céu, vamos lá. Tem pergunta aqui, ó. Vamos lá, ó. Como fazer meu filho guardar os brinquedos depois de brincar? Geralmente é assim, tá? Quando eles são menores e os pais têm condição, então tem bastante brinquedos, né? Aqui eu coloco mais uma vez exemplos, né? Como é que é o ambiente de organização da sua casa? Porque você vai estar criando e ensinando ele a organização. Se a sua casa não é organizada, ele vai achar que aquilo é natural e normal. A bagunça é natural. Certo? Ele vai sair daquele ambiente de brincadeira e vai para um outro e vai deixar daquilo. Por quê? É propício, né? Na verdade, propício não. Ele é o cotidiano dele. Correto? Então, o que acontece? Ai, mas Mário, eu tenho minha casa organizada e meu filho, ele sai, ele deixa tudo espalhado e tudo mais. O que você vai propor para ele, tá? Com certeza, esses brinquedos devem ser adequados numa caixa, alguma coisa assim, certo? Você vai, junto com ele, armazenar os brinquedos. E dar o significado para aquilo. Converse com o seu filho. Faça com que aquela atividade seja prazerosa. Que ele se sinta importante. Então você faz perguntas. Você faz, como é que foi a brincadeira? Você até brinca com algumas pecinhas e guarda. Ou seja, aquela atividade precisa entrar na rotina dele como prazerosa. Só que às vezes não é nem prazeroso para tu. Às vezes vira confusão. Então, o que acontece? É um hábito. As crianças, elas aprendem, os seus filhos aprendem muito rápido. Muito rápido. Quanto mais tenros... Quanto mais repetição. Muito rápido. Cara, e a gente até embasbaca. Quando eles são pequenininhos, eles pegam e imitam a gente em coisas ruins que depois a gente tem que colocar a mão na boca porque senão vai dar risada. Porque eles pegam de um dia para o outro. Um hábito, é verdade. Então, o que você pode fazer?
Faça dessa organização um ato de prazer. Ao final, dê beijos, valide ele. Por quê? Isso, inconscientemente, ele sabe que ele vai, ao guardar os brinquedos, ele vai se sentir importante, amado. Eu tive um momento com o meu pai ou a minha mãe. Legal. Beleza? Vamos responder mais. Vamos lá. E vamos que vamos. Eita, essa aqui é boa. Como corrigir meu filho em um momento de raiva? Primeiro lugar, né? O momento da raiva não é o momento da correção, né? Porque a gente acaba no momento da raiva exagerando na correção, né? Então, olha só, como você consegue falar um não para o seu filho se a sua avó diz sim? Complicado. Se você insiste no não e o filho diz que você está desobedecendo a sua mãe. Bom, Vamos lá. Responde essa, depois a gente responde essa, vai. Uau! Então, assim, o ideal é esperar a raiva passar, tá? Respira, toma uma água, né? E depois converse com essa criança se ela for uma criança maior. E se é uma criança menor, você vai ficar na altura dela, olhar nos olhos e dizer que aquilo não é um comportamento adequado. Você não deve fazer isso. Nós precisamos mostrar a nossa frustração. Então, a mamãe não está feliz com isso. A mamãe fica triste quando você faz isso, né? Então, assim, se é uma criança menor, 2 anos, 3 anos, que está ali precisando de uma correção, na hora você se abaixa no nível dela, olha nos olhos, se possível, pegue nas mãozinhas e diga para ela que aquilo não é um comportamento adequado, tá? Não precisa bater, não precisa fazer isso na frente de outros adultos, tá? Nós somos cristãos, nós cremos que as crianças precisam de correção, sim. Nós precisamos corrigir os filhos. A Bíblia diz que o filho que não é corrigido, ele é tido como louco, como tolo. Então, nós não queremos que os nossos filhos se tornem loucos. Então, nós precisamos corrigir as crianças. Não abra mão da sua autoridade como pai. A Isabel perguntou, né? Referente à questão de alguém desautorizar você. Próximo né? a isso, eu vou falar, no começo do meu casamento, eu morei no mesmo quintal. No mesmo quintal. Então, a gente passou a um cenário bem próximo a isso, a qual eu pedia para meus filhos fazer uma coisa, a minha mãe pedia fazer outra coisa e tudo mais. Até o momento onde eu me posicionei como pai, porque você como pai, você tem autoridade. Eu sei que é complicado, porque no ambiente aonde você tá, né? Eu estava, querendo ou não, no terreno da casa da minha mãe, existe uma interferência emocional, enfim, né, territorial, inclusive, Sim. que fala, não, aqui eu mando. Fala, não, pera lá. Aqui quem manda sou eu, a filha é minha. Respeito, honro a senhora, mas não mais. Então, assim, eu tive que romper com isso, porque a autoridade tem que vir de pai e de mãe, e ninguém pode interferir. Ah, Mari, mas é minha mãe. Ah, mas é meu pai. Ah, meu sogro, minha sogra. Não. Quem é pai é tu. Quem é mãe é você. Então, já sabe. Precisa ser consistente. Justamente. E isso eles percebem também, tá? Sim. Se você está delegando a autoridade para outros. Pega, uma coisa, né, que a palavra, a Bíblia fala, é para não poupar a vara. A vara, no original do texto, ela fala também de cedro. Autoridade. A autoridade. Muitas vezes não é bater, como a gente falou, mas é demonstrar autoridade. E se você, em algumas vezes, for frouxo, literal, frouxa, eles enxergam você, lá. Pinta e borda com a mãe. Supermercado, sim, faz birra, até conseguir o que quer. Autoridade. E também é importante a gente pensar que o casal precisa estar em harmonia. Porque muitas vezes a mãe diz sim e o pai diz não.
né? E aí vira confusão entre o casal. Então, se o pai está corrigindo, Acho que vai ter uma pergunta disso, tá? a mãe não deve interferir. E se a mãe está corrigindo, o pai não deve interferir. Depois, vocês lá no quarto, vocês dois conversem sobre o assunto. Mas a gente não pode tirar a autoridade um do outro. Já dei spoiler da outra resposta. Olha lá, a Leia, muitas vezes me pego replicando nos meus filhos algumas atitudes que vivi na minha infância. É isso que acontece. É normal. Tem alguma dica prática para que eu não replique nos meus filhos as minhas dores? Com certeza. Sim. Nós estamos aqui, inclusive, para isso. E o perdão vai sanar tudo isso, né? Você precisa perdoar e zerar aquelas coisas mal resolvidas que ficaram lá para trás. Esse é o... É difícil, não, mas no dia a dia a o gente básico. trabalha isso. E eu vou falar para vocês, tá? Uma das razões desses conteúdos é justamente, mais para frente eu vou estar fazendo um curso, cara, que vai estar num preço muito acessível. Tá? Diferente de tudo que vocês viram no mercado aí, dos grandes cobram para lá de R$1.000, R$1.500, R$2.000, não. Vou fazer justamente para vocês, para a gente aprofundar, porque a gente não tem tempo de tratar tudo isso. Justamente porque vocês perceberam que nós precisamos tratar. A Leia foi muito clara que nós precisamos tratar, sim, nos tratar primeiro, para que a gente consiga ser mais assertivo com o nosso filho. E é justamente isso. Continua com a gente, Leia, que tem muita pergunta que pode te ajudar, tá? A gente já começou nesse processo aqui, ó. Esse aqui já foi. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Guardar os brinquedos já foi. A pergunta respondida. Também tô. Deixa eu ver aqui, ó. Como evitar que essa aqui é legal. Aqui, ó. Meu filho se joga no chão do supermercado e fico sem ação. Como lidar? Mas essa daí são etapas, tá? Muito bem. Vou ficar por aqui, justamente. Fica aí. Birra. Vamos explicar tecnicamente, tá? A birra. O seu filho, como já foi falado aqui, ele não tem a estrutura e as habilidades emocionais para externar aquilo que ele está sentindo, tá? Então tem duas áreas principais no cérebro, né? Que é essa parte aqui, ó, essa parte mais de cima que é o neocórtex, que é responsável por as nossas decisões racionais. Esta parte aqui, ó, que é o nosso cognitivo, você vai entender que a criança ela começa a estudar, começa a ter percepções do mundo e tudo é armazenado na razão dela, aqui. Porém, existe uma outra área na criança que é muito mais desenvolvida, inclusive por proteção, que é a área límbica, que é responsável pelas emoções das crianças. Vocês podem perceber que as crianças elas são totalmente emocionais. Ou seja, naquele momento que papai está contrariando ela não sabe administrar. Essa parte cognitiva de razão ainda não está desenvolvida. Não é claro, né? O que acontece? Ela tem que dar uma resposta ao pai da negativa através do sistema que está mais desenvolvido, que é o emocional. Ela não sabe administrar aquilo, ela comunica de uma maneira emocional, porque ela não entende aquele não, ela não entende aquele comportamento do pai, e ela se estressa assim como nós. Ela fica pau da vida, ela não sabe se expressar, e começa a se jogar no chão, a chorar, a gritar, enfim... Aquilo, na verdade, a birra, na verdade, é simplesmente a comunicação que a criança não está conseguindo transmitir a seu pai. É igual nós na frustração. Cada um de nós responde à frustração de uma maneira diferente. Uns ficam furiosos, outros ficam tristes. É a mesma coisa, só que você usa essa parte do cérebro mais racional e equilibra as coisas. Eu não vou dar vezes. Não, recebi um telefonema, fui mandar. Tô de home office, fui mandado embora. Não, vou me jogar no chão. Não, por quê? Só que eles não. Então, a primeira explicação é essa. Agora, vamos lá. O que eu faço? Nesse caso em específico, você, primeiro, não pode ceder, como a Patrícia falou.
Se você ceder e entregar aquilo que ela está solicitando, seja um chocolate, um bombom ou um salgadinho, Brinquedo. Às vezes até ela ganha na hora e abre. Depois eu pago o saco vazio. O que você vai estar informando para a criança? Que toda vez que ela fizer aquilo, ela vai ter aquilo que ela quer. Na nossa vida, nem sempre é assim. Você consegue tudo que você quer? Não. Então você precisa ensinar para o seu filho que em algumas horas ele não vai ter aquilo que ele quer. Olha que lição maravilhosa para você levar para a sua vida. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Isso não é ruim, gente. Isso é bom. Isso salva a gente muitas vezes. Então, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. E na maneira mais simples, nas coisas mais simples possíveis, que é dizendo não para eles. Hoje, eu sei que a psicologia diz que nós não podemos dizer não. A educação assertiva, eu sei que tem educação positiva, tem tudo isso. Eu acredito que são técnicas que podem ser utilizadas, mas as crianças precisam saber o que é bom para elas e o que não é, o que pode e o que não pode. Eles clamam por limites, e quem coloca esses limites somos nós. Nós colocamos os limites. Então nós precisamos comunicar, gente. Comunique para o seu filho. Olha, agora não posso, agora não dá, eu não tenho dinheiro. Quantas vezes meus filhos, em vez de perguntar para mim, mãe, você compra esse brinquedo para mim? Eles perguntavam assim, mãe, você tem dinheiro para comprar esse brinquedo? Porque eu sempre ensinei para os meus filhos que para comprar brinquedo precisa de dinheiro, precisa trabalhar, e eles desde muito cedo entenderam que para comprar precisa trabalhar e precisa ter dinheiro. Então, nós precisamos ensinar esses valores às crianças. E eles entendem. Eles entendem. Nesse aspecto tem muita coisa para falar, tá? Sim. Então, assim, a gente não entrou especificamente, porque a mãe ou o pai tá falando como lidar, né? Mas, enfim, nós já estamos conduzindo, né? Então, não ceda. Outra coisa bastante importante é negociação. Né? A Patrícia falou aqui, antes de sair de casa, você vai para um ambiente de comércio, um supermercado, alguma coisa assim, você alinha, tá? Com o seu filho. Alinha as expectativas. Sim, cara, mas é um prazer, né, para ele, para você, conceder uma bala, um salgadinho, alguma coisa, alinhe, né? Ele fez a vontade dele, ele sabe que a vontade dele está garantida naquilo que também está dentro da sua possibilidade. Sim. Então você negociou antes de sair. Eu sempre fazia com o Guilherme, por exemplo, eu sempre fazia com ele assim, olha filho, hoje nós vamos ao shopping, então a mamãe vai comprar um lanche e a mamãe vai comprar um Hot Wheels para você. Então ele saía de casa sabendo que ele ia ganhar um lanche e ele ia ganhar um Hot Wheels. Então, ele já estava muito feliz. Então, ele estava ansioso para ganhar aquilo que eu havia prometido para ele. Então, outras coisas poderiam até chamar a atenção dele. Mas qual era a expectativa dele? Comer o lanche e ganhar o Hot Wheels. Então, as expectativas estavam alinhadas com aquilo que a gente ia fazer lá no shopping. Muito bem. Agora, vamos pensar no seguinte, né? Onde talvez essas estratégias ainda não surtiram efeito, né? O que você vai fazer? Está no ambiente onde é público, onde você está sujeito a passar vergonha, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu filho ou a sua filha, vai se afastar ao máximo das pessoas e sem falar nada, você abraça ele e coloque a cabeça dele junto ao seu corpo, né? Dizendo, você vai simplesmente dizer sem palavras para ele, você é meu filho, eu sou autoridade sobre você. Eu entendo a sua frustração. Eu estou aqui, né? Então aqui, você aproxima. Pode ser que você passe 2, 3, ele se sinta acolhido e acalme. Por quê? O sistema límbico
A gente chama de sequestro da amígdala, é aquele sistema a qual você perde o controle quando você tá brigando com o seu cônjuge. Eu falei aquilo, perdi. Falei bobagem. Você saiu das estribeiras, você, foi pra cima, enfim, xingou e foi pra cima querendo bater. Quando você perde o descontrole, é esse sistema límbico que está completamente ativo na criança. Quando ela começa a serenar, as emoções acalmam, pode ser que você já tenha conseguido reverter essa situação. Pode ser que seja rápido, pode ser que seja um pouco mais demorado. Mas você se resguarda de passar essa vergonha. Então se afaste ao máximo e tente, sem falar palavras, acalmar o seu filho. O que a gente muitas vezes faz é querer dar lição de moral naquela hora. Ou às vezes a gente ignora e deixa a criança se bater lá. Eu já vi muito isso. Ou deixa lá. Eu já vi muitas mães que largam a criança gritando e vai embora. E isso não é o correto, né? A criança se sente abandonada. É isso que ela se sente. Justamente. Gente, ela tá descontrolada. Ela não consegue gerir, né, aquela emoção. E você, como pai, você é o responsável por fazer ela aprender a lidar com aquela emoção. Você é o responsável. Então, faça isso antes de sair de casa. Alinhe as expectativas. Né? Comunique. Diga para a criança o que ela vai fazer, quais são os passos, o que vai acontecer. A gente vai sair, vai acontecer isso. E a criança vai estar bem tranquila e não vai passar do limite. Outra coisa importante, se seu filho faz isso constantemente, precisa ver se você já não criou nele o hábito de toda vez que ele fizer isso, você concede, você abre mão. E também o teu ambiente familiar. Como é que está o teu ambiente familiar? Ele está conturbado, porque as crianças, elas são espelhos. Então, se está acontecendo muito isso, pode ser que o seu filho ou sua filha esteja percebendo o seu lar também conturbado, o que faz com que o emocional da criança, ela se altere. Sim. Entende? Então, espero que tenhamos respondido a questão. Eu recebia muitas perguntas sobre os meus filhos, porque meus filhos sempre foram muito tranquilos, né? E as pessoas me perguntavam, puxa, como que você tem crianças tão tranquilas, tão quietinhas, tão boazinhas? E eu sempre respondia, eu sou tranquila, eu sou boazinha, então os meus filhos são tranquilos. Então, a criança, ela é o reflexo do lar. Então, se o seu lar é uma bagunça, se o seu lar é descontrolado, naturalmente as crianças serão. Então, você precisa oferecer um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade para o seu filho. Ah, Patrícia, mas eu sou tranquila e meu filho é no 220. Então, você vai oferecer para ele paz. Você vai oferecer mansidão para ele, até que ele compre essa mensagem aí para você. Essa daqui já foi respondida. Quando digo sim, meu marido diz não. Meu filho irá perceber nossa incoerência? Com certeza. Ele não precisa nem ouvir o sim e o não. Ele vai deitar e rolar. Pela linha que está sendo escrita aqui, vocês não precisam falar nada. A incongruência, ela já está instaurada. Sim. Eles percebem isso, a percepção deles é muito aguçada. Então, o que acontece? Vá para um ambiente onde só vocês dois vão conversar, você e o seu cônjuge, alinhem as regras, alinhem tudo e depois transmita ao seu filho. Porque isso, digamos assim, entra na mente deles que não existe governo. É tipo assim, fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Enfim, então assim, um diz não, o outro diz sim. A criança... isso aqui é uma bagunça, eu vou fazer o que eu quero. Não é bem assim. Então alinhem num quarto separado, conversem, alinhem as regras. Não tá bom? Ok? Então é assim que funciona. A incongruência é uma quebra muito forte de autoridade, inclusive. Sim. Muito bem aqui, vamos... Gente, pergunta pra caramba aqui. Aqui, ó. Como fazer meu filho feliz? Papai. Você tá sentado, deita. Todos nós, até você, todos nós, todo ser humano. E bota peso no que eu vou falar.
Nós fomos criados, assim como o pássaro foi criado para voar. Você, eu e todos os seres viventes viventes, digo seres humanos nessa terra, foram criados para amar e ser amado. O que faz seu filho feliz é ele se sentir amado, o que é diferente de você sentir amor pelo seu filho. Mário, não entendi nada que você falou agora. É justamente isso. Existe uma diferença grande de você sentir amor por ele e ele se sentir amado. É a mesma coisa da intenção. Pisou no pé. Ah, desculpa, não tive a intenção. Mas a dor continua. Você continua sentindo a dor. É a mesma coisa. E aqui eu trago a Leia. O que você passou lá no passado tem muito a ver com isso aqui. Porque o que era correto, e todos nós, tá? O que era correto para os nossos pais, mas pra gente era diferente. A gente não se sentia amado e acolhido. Mas seu pai te ama. Eu tenho certeza, nossos pais nos amam. Porém, a gente não se sentiu amado em diversos momentos e deturpou a nossa identidade. Então, o seu filho, ele precisa sim sentir-se amado por você dentro dos parâmetros de construção dele, que é diferente do seu. Ele precisa se sentir importante, acolhido, pertencente. Vamos fazer coisas juntos, você pertence à nossa família, a importância da família. Vem aqui, não, que você representa a nossa família, a importância, né? Pertencimento, a importância. Não, nós vamos tomar uma decisão conjunta, embora sendo pequenos, eles podem opinar. Demonstra importância. Agora, existem diferentes maneiras dele interpretar o amor. Às vezes, a criança ela gosta mais de toque. Só que a criança não quer tocada. Às vezes, a criança ela entende o amor quando o pai dá atenção, livre de celular, livre de TV, livre de qualquer coisa. Uma conversa, uma brincadeira rolando no chão. Ele se sente amado assim. Ou quando recebe um elogio. Ou quando a mãe prepara um lanche que é maravilhoso e que ele recebe lá, ele está fazendo a lição e ele recebe. E ele entende que amor é desta forma. Uns mais que os outros. Ou quando você dá um presente que não precisa nem ser caro. Um carrinho, uma bonequinha pequena. E quando a criança recebe aquilo, ela já pula no seu cangote e tal. Ou seja, todos nós entendemos amor de uma maneira diferente. Agora, se eu, certo, gosto de ser elogiado, qual que é a lógica? Eu vou elogiar minha esposa. Porque se eu entendo que amor é elogio, eu vou elogiar ela. Eu vou elogiar meus filhos, eu vou elogiar os meus amigos do trabalho. Porém, e se a linguagem da Patrícia for, por exemplo, serviço? Ela gosta de ser servida. Ela se sente mais amada quando recebe serviço das pessoas. As pessoas param o que estão fazendo para ajudá-la, para fazer alguma coisa por ela, certo? Servir um café da manhã, enfim. Ou seja, só que eu sempre só elogio ela. Será que a todo momento ela vai se sentir amada? Não, por quê? A principal linguagem de amor e valorização é o quê? É serviço. Eu sempre só elogio, mas eu nunca faço nada por ela. Ela vai se sentir amada 100%? Não vai. Seu filho é a mesma coisa. Será que você está falando numa língua de amor que ele entende? Depois, no final, eu vou dar uma ferramenta que você vai entender tudo isso. E você vai ficar assustado. Sim. E vai conseguir mudar essa situação. Eu me lembro quando a gente era criança, na minha casa nós somos em 4 irmãos. E o meu pai, ele sempre trabalhou à noite. Então, o dia da folga do meu pai era muito especial.
porque era o dia que ele acordava com a gente em casa. E ele acordava com a gente com café na cama, ele ia lá, deitava com a gente, cobria com cobertor assim, ficava juntinho. Aí depois ele levava a gente para a mesa, aí já tinha um café quentinho, já tinha a mesa posta para a gente comer junto. Então eram momentos especiais com meu pai. E ele fazia questão de proporcionar aqueles momentos com a gente. Então, isso marcou a nossa vida. Então, hoje, quando meu esposo faz isso para mim, quando os meus filhos me acordam com um café quentinho, faz um quentinho no meu coração. Por quê? São coisas boas que eu trago lá da minha casa, né? E eu pude ensinar isso para os meus filhos, e isso, as coisas boas também refletem positivamente nos relacionamentos. Então, o que a gente precisa resgatar, né, na nossa casa, na nossa família? A criação desses momentos bons. A gente precisa incentivar isso nos nossos filhos, no nosso cônjuge. Nós precisamos ter esses momentos bons, colecionar momentos bons. Às vezes a gente está tão corrido nas nossas coisas que a gente não presta atenção nos detalhes, e são os detalhes que marcam a nossa vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui, você vai ter uma boa lembrança da sua infância, da sua adolescência, em que seu pai e sua mãe teve um carinho com você, teve um momento que parou para te ouvir ou parou para fazer algo para você, e aquilo marcou a sua vida. Então, hoje, na correria da nossa vida, nós precisamos colecionar esses momentos também, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. A gente precisa fornecer para eles um ambiente gostoso de amor, e amor nunca faz mal, né? Só faz bem. Então a gente precisa incentivar e trocar esses momentos. Muito bem, vamos lá. Como amparar filhos com personalidade completamente diferente da minha? Vamos lá. São quatro perfis de comportamento, tá? Falando muito rápido, cada um de nós temos um tipo, um ou dois, pode ter até 3 tipos, tá? Desse aqui. E isso é causa de muito conflito, pai, filho, cônjuges e qualquer outro tipo de relacionamento. Somos diferentes, né? Somos diferentes. De entendermos o amor, de nos comportarmos. Existem perfis de comportamento que são mais ousados, aguerridos, acelerados, que gostam sempre das coisas do seu jeito próprio, né? Tem pessoas que gostam mais criativas, mais extrovertidas, que gostam de conexão com pessoas, né? Elas são aparentemente mais felizes, enfim, alegres, otimistas, que engajam as pessoas. Tem pessoas que gostam de se planejar melhor, que são mais, talvez, pacatos, têm um ritmo próprio, né? Talvez mais cadenciado, porque administra melhor, é bom ouvinte, é mais tranquilo. Tem pessoas que são mais detalhistas, que focam, né, em obedecer todas as regras, que gostam de qualidade extrema. Todos nós somos diferentes. Só que acontece... O que acontece? Você quer colocar nos seus filhos que ele responda para você do mesmo jeito que você é. Não. Vamos imaginar o seguinte, que seu filho seja uma criança que seja mais pacata, seja planejadora, que tenha o seu tempo para fazer as coisas, que esteja mais tranquila, que gosta de escutar, que ela talvez até mais calada. E você é alguém mais extrovertido, algo mais acelerado, algo que o que você começa a tomar julgamentos do seu filho? Ele é meio lentinho. Acho que ele tem atraso. Olha, ele não fala não. Olha, ele é antissocial. Meu filho tem problema. Gente, é sério. Como que é? TDAH? Uma coisa assim, não lembro. O que acontece? Tem muito pai que tá levando criança em médico e tomando remédio pesadíssimo só por não entender o comportamento do seu filho. Isso é sério. Eu pergunto pra você, seu pai compreendia o seu comportamento?
E por isso que ele fazia o que fazia com a gente. Porque ele não entendia. Você também não entende. Por isso que eu tô falando, não existe curso. Os cursos estão sendo criados agora, porque a ciência ela evoluiu muito. E agora está botando ferramentas para que, os pais tenham essa consciência. Então, assim, não exija que seu filho seja igual a você. Não vai ser. Sabe por quê? Porque quando nós fomos concebidos, Deus já nos colocou tudo o que era necessário para nós desempenharmos aqui nesta terra o que ele já tinha determinado de propósito para nós. Habilidades, comportamentos, linguagens de valorização. E eu vou falar para você, se você não encontrou o seu propósito ainda, é porque você não alinhou todos os seus recursos, todas as suas capacidades para aquela finalidade específica. Então, para de julgar que seu filho é igual a você. Não é. Entenda as diferenças. Compreenda as diferenças. Eu sou do perfil mais detalhista, organizado, né? Enfim, qualidade extrema, muito crítico, porque não é qualquer coisa que eu aceito, certo? E sangue nos olhos, porque eu quero ver resultado rápido, esse negócio todo e tal. A Patrícia, ela tem um perfil de comportamento que gosta de escutar as pessoas. Mais tranquilo. Que é mais tranquilo, planejadora. As nossas listas de viagem, elas são feitas 15 dias antes, com as malas quase que prontas. Com a lista de itens para a bagagem de mão. Por quê? Planejadora, bom ouvinte. Só que o meu lado aguerrido, o meu lado mais agressivo, que gosta de resultados, que é acelerado, que conheço muito porque gosto de detalhes, estudo muito. Quando fala alguma coisa errada, eu sou muito crítico. E ela se sentia muitas vezes sozinha. É muito grosso, é muito acelerado, porque ela tem o ritmo dela. Isso acontece com o seu filho e com você. Às vezes a gente está procurando pelo em ovo, na verdade, né? O que é diferente no outro, ele completa aquilo que eu não tenho. Então, o seu filho, né? Ele é, como a Fernanda disse aqui, né? A gente precisa respeitar único. A personalidade e, com certeza, as habilidades dele, as qualidades, aquilo que ele tem de bom, vai agregar, né, ao seu casamento, ao seu relacionamento na sua casa. Então, a gente precisa compreender e, mais uma vez, acolher. Justo. Acolher. Eu acho que se a gente pode deixar uma palavra para essa live, é acolhimento. Nós precisamos amar, né, os nossos filhos. Se a gente ama, a gente entende, a gente se mostra disponível a ouvir, né? Como eu disse aqui no início, a gente se abaixa para olhar nos olhos, né? Muitas vezes a gente está correndo com as nossas coisas e a gente não para ouvir as crianças. Essa semana assisti um vídeo de uma educadora muito famosa na internet e ela fazendo um vídeo. Ela falava assim, agora eu não posso atender meu filho. E ela simplesmente foi lá e fechou a porta. E ela, sendo uma educadora, ela foi muito criticada. Porque o que ela precisava fazer? Ela precisava comunicar, filho, a mamãe está ocupada agora, né? Espera um pouquinho, já a mamãe vai aí, te ajuda. Então, eram duas frases que mudariam completamente aquele comportamento. A criança começou a gritar, e ela estava fazendo uma live e a criança começou a gritar e ela não conseguiu mais ir adiante. Ela teve que parar e ir lá corrigir o que ela tinha feito. Então, nós precisamos ouvir os nossos filhos, validar, como o Mário disse, validar os sentimentos deles. Se eles estão gritando, Faz pergunta. se eles estão gritando,
surtando, se eles estão descompensados, alguma coisa está errada. A gente precisa validar o que está acontecendo. E às vezes o que a gente faz? A gente ignora isso e toca o barco porque eu não tenho tempo, eu não tenho, eu não tenho estrutura emocional para aguentar isso, eu não mereço isso. E aí a gente entra numa autocomiseração terrível. Só que a criança, ela não pediu para estar ali, né? Lembre-se que você quis tê-la. Você quis. Às vezes nem quis, mas veio, né? Mas veio. Então você precisa assumir. Poxa, eu preciso validar o sentimento do meu filho. Eu preciso entender o que ele está sentindo. Eu preciso fazer com que ele se sinta acolhido. Na sua dúvida, pergunta. Pergunta pra ele. Pergunta pro seu filho e pra sua filha. Onde dói? O que tá acontecendo? O que você tá sentindo? O que você tá ouvindo? O que você... o que você vê? Quer? O que você tá vendo? O que você tá ouvindo? O que você tá sentindo nesse momento? Né? Porque isso vai começar a te dar dicas de como que é o estilo de comportamento. E uma palavra aqui, eu falo até com mais enfático. Para de ser rígido nessa questão. Flexibilize. Vou dar um exemplo aqui de casa. Nosso filho Guilherme, ele tem um perfil de comportamento alegre, né? Ele foi prometido por ser a alegria da nossa casa. E ele verdadeiramente o é, né? Muito brincalhão, traz alegria, né? Faz brincadeira com tudo. E querendo ou não, de vez em quando a gente se pega os quatro dando risada aqui em casa. Isso é natural dele. Porém, eu e minha filha, que temos um perfil mais concentrado de entrega de qualidade, quando nós estamos concentrados no trabalho e vem alguma brincadeira, até da Patrícia ou dele, a tendência nossa é se irar. Só que quando eu flexibilizo e eu sei que, por exemplo, a linguagem de validação, de valorização, de amor do Guilherme é toque, e o que acontece? Quando ele vem com brincadeira e tal, o que eu faço? Ele tá querendo demonstrar amor dele pra mim. E eu, na minha brutalidade antiga, eu afastava ele. Eu afastava ele. Hoje não. Hoje eu flexibilizo, entendo que ele tá querendo a minha presença, a minha atenção. Eu pego, abraço ele algumas vezes, não são todas as vezes, mas eu procuro fazer, porque eu flexibilizo, eu entendo a necessidade emocional dele. Você precisa entender, se despir do seu perfil, despir das suas razões, e se despir de você entender o seu filho. Para atender emocionalmente, você precisa se conectar emocionalmente com o seu filho. E é isso que vai fazer ele feliz, e é isso que ele vai fazer... Vai se sentir amparo dentro da personalidade dele. Ele não precisa ser outra... Olha só que forte que é isso, anota. O seu filho, para se sentir amado, ele não precisa se sentir e se moldar a outra pessoa. Ele é amado do jeito que ele é. Fica a dica. Muito bom isso. E é um perigo, porque às Mano, vezes muita coisa, gente. A pessoa não se sente, né? A criança, o adolescente não se sente amado em casa. E daí o primeiro traficante que vem e oferece isso, aquilo, ou o primeiro namorado que vem e oferece isso, aquilo, né? Ou às vezes até uma conversa na internet, que hoje as crianças estão com o celular na mão, né? Oferecendo coisas para as nossas crianças. Se ela não se sente amado, ou qualquer reação, né, de alguém com amor, né, com intenções, né, contra ela, ela vai abraçar aquilo. E olha o perigo, né, que a gente está correndo, deixando as nossas crianças sem amor, sem esse cuidado. Aqui, ó. Como agir no momento de birra sem perder o controle? A gente já respondeu. Vamos lá. O que fazer quando meus filhos me interrompem no home office? Isso quase não tá acontecendo, não. Né? Gente, é muito simples, né? Eles estão num ambiente onde é a casa deles, Sim. Onde é a sua casa. É claro que hoje você usa como escritório também. Então, primeira coisa, respeite o ambiente da casa dele. Ah, mas eu estou numa reunião. Então, negocie com outras pessoas da sua casa para que naquele momento ele não interrompa. Porém, aqui que eu quero que fique muito importante, cravado no seu coração,
Se ele te interrompe, pode ser um aviso de que ele tem uma necessidade emocional a ser suprida por você. Então, será que você está se comunicando na linguagem que ele entende o amor? Por exemplo, meu filho, ele brincava, porque a linguagem de valorização dele é toque, ele brincava, corria, mas de vez em quando ele vinha em mim ou na Patrícia E dava um encontrão na gente. e dava um encontrão, e abraçava, sabia onde estava. Geralmente isso é comportamento de... Menino geralmente vem dar uma cabeçada em você. Porém, ele buscava o quê? Ele buscava a todo momento o amor, o toque. Me ame. Eu vou, tocava, abraçava as pernas e saía correndo de novo. Ou seja, ele simplesmente se regava, abastecia de amor. E saiu correndo. Justamente. Então, observe isso. A interrupção que ele está fazendo, pergunte para ele, o que você mais quer agora? Para o que você está fazendo, se não for uma reunião, né, que está online e tal, mas o que você... espera que o papai ou a mamãe faça. Ele vai falar e faça. Às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, às vezes é só a tua atenção naquele momento. Que você vai ficar 2, 3 minutos e vai encher ele pela metade do dia, ele não vai te incomodar mais. Então fica atento se não é uma necessidade emocional do seu filho. É isso aí. Gente, a gente vai partir pro final aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Resposta rápida e curta. Vamos Quanto lá. que elas são? Já quase... 52. 10h52. Vamos lá. 52. Resposta curta e rápida. O que não dizer pro seu filho? Simplesmente, não coloque limites, palavras que coloquem limites a seu filho. Seu filho é abundante. Por isso que ele pede tudo pra você. Porque ele tem uma mente de abundância. Quando ele fala, eu quero ser lixeiro. Não fale que é não. Porque você tá usando o seu filtro. Porque lixeiro talvez ganhe pouco, talvez volte fedido pra casa. Não, se ele quer ser o lixeiro, filho, você vai ser lixeiro. O melhor lixeiro. Você vai ser o melhor lixeiro, quiçá o dono de uma empresa de recolhimento de lixo reciclado. E vai ter muito sucesso, vai vender pro mundo os seus reciclados. Ou seja, o que não falar pro seu filho, não cape as capacidades, não cape os sonhos, as oportunidades. Não, meu filho vai ser daquela profissão, essa profissão não ganha muito, eu quero ser professor. Não, você vai ser o melhor professor, você vai ter uma escola, você vai ser proprietário de uma escola que vai ser uma multinacional no mundo. Ou seja, o que eu não devo dizer, que ele tenha limites. Para de capar seu filho com palavras. Não, você não vai dar para nada, não. Enfim, é isso. Então, não limite as possibilidades do seu filho. Bora! Senta o jogo. Aqui, ó. Como ajudar a criança a ser mais segura? Papai. Enfim. Vamos lá. Um ambiente de insegurança é um ambiente onde a criança ela não se sente amada. Não se sente compreendida, talvez, pelo seu comportamento, não se sente validada ou a presença de conexão emotiva, emocional com o seu pai. Aqui tem 2 exemplos que são gritantes. Pais autoritários. Crianças inseguras. Geram crianças inseguras. Que vão, na vida adulta, não saber tomar decisões assertivas. Outra questão, superproteção. Papai, mamãe sempre coloca uma bolha, a criança numa bolha. Geram crianças inseguras. Adultos inseguros, né? E meu querido, talvez você foi super protegido e você replique isso. Talvez você hoje é autoritário. Nada tá bom. Nada é suficiente. Não, assim, sempre assim, general, blá, blá, blá. Insegurança. E eu vou falar pra você. O nosso cérebro, ele justifica de uma maneira positiva essas atitudes para que a gente permaneça nelas. Um pai superprotetor, ele acha que é o quê? Não, eu cuido, eu zelo por eles. Não, eu quero o melhor para eles. Fazendo isso, você não está fazendo isso, você está criando insegurança. E fora que tem uma máxima, né, que a gente aprende, que uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Então, o que você está contando aí pro seu filho? Que ele não consegue?
que ele nunca vai ser nada? Que mentira é essa que você tá contando pro seu filho? Que ele é burro, que ele não presta atenção. Não precisa ser só com palavras não, tá? Então, que tipo de palavras nós temos lançado para eles, né? Que tipo de comportamentos eles estão vendo que não validam ele? Exato. Então, nós precisamos ser aqueles que encorajam, aqueles que valorizam, aqueles que apoiem, Que ensinam. que ensinam. Pega na mão e ajuda. É isso. Muito bem. Senta, Butina. Vamos lá, tá acabando o tempo, gente. Vamos lá. Vamos só mais uma para terminar? Então vamos escolher uma aqui, mas que tem coisa pra caramba. Peraí. Vamos lá. Aqui, essa aqui. Fantástica. Meu filho só quer comer em frente da televisão. Ah, isso não acontece. Como levá-lo à mesa? Bom, vamos lá. Isso é uma ferramenta extraordinária de conexão. Infelizmente, na nossa cultura de hoje, muitos comem, é no chão, brincando, jogando videogame, um no quarto, outro no outro quarto, outro na sala. A família não está reunida à mesa. Certo? Então, o que acontece? Isso reforça quando é permitido que isso aconteça, ou seja, eu tiro a importância de estarmos reunidos na mesa, cria em seu filho a vontade de estar aonde é mais agradável, porque na mesa não é agradável. Então, primeira pergunta, como que é as suas reuniões familiares? Existe a mesa do jantar, a mesa do almoço ou do café? Mário, mas a nossa vida é muito louca. Eu tenho que sair para trabalhar, o meu cônjuge também tem que sair para trabalhar, ok, enfim. Mas existe um momento específico, a qual pode ser no final de semana, pode ser numa sexta, num sábado, a qual vocês se sentam à mesa. Precisa ter rotina, precisa ter criado o hábito. Onde eu foco só no meu prazer, eu vou comer assistindo televisão, eu vou comer jogando videogame, eu vou... Ou seja, criou um hábito ruim. Agora, olha só o que a mesa pode te possibilitar como pai e mãe. Se o seu filho é pequenininho, compre cadeirão e coloque ele à mesa de uma forma igualitária. Você demonstra com isso em tenra idade. Ele pode até nem lembrar no futuro, mas no inconsciente dele, você está falando, você pertence a essa família, você é igual a todos nós. Por quê? A comunicação na mesa é no olho, à altura dos olhos. Todos estão, não é porque ele é pequeno que ele não pertence à família. Nos olhos, ele pertence, ele está à altura de todo mundo. Você pode ver que o cadeirão é mais alto. Ou seja, você está criando nele a identidade da família. E família, de que mesa é importante. Porque se ele fica na televisão, é porque na televisão é mais agradável para ele hoje. Porque, às vezes, na mesa, quando se reúne, é confusão, é conflito, é briga. E outra, quando a criança se alimenta assistindo TV, ela não tem a percepção do alimento. E o cérebro, ele precisa entender a satisfação. Então, vai chegar uma hora que ele não quer mais. Só que enquanto ele está comendo na TV, ele não tem essa percepção, porque o cérebro está focado em outra coisa, em outra informação. Então é necessário que ele preste atenção no que ele está fazendo. E quando a gente senta os nossos filhos à mesa, a gente também ensina autoridade. Então quando eu coloco a garfada, né, a colherada na boca, eu estou dizendo assim, eu alimento você, eu sou autoridade. Abre a boca, a mamãe está te alimentando, a mamãe está aqui com você. Então, eu comunico várias coisas quando eu coloco meu filho assentado de frente para mim, né? Na mesa. Agora, quando a criança se alimenta no chão, quando ela está de frente com a televisão, ela não tem percepção do alimento. Ela muito mais facilmente pode se tornar um adulto obeso, porque ela vai perder o senso de satisfação.
Olha que coisa terrível. Então, muitas vezes, eu passei isso na minha casa, quando nós éramos crianças. O meu irmão teve problemas sérios com obesidade por conta de se alimentar assim, a hora que ele queria. Ele tomava refrigerante o dia inteiro e ele quase infartou com 10 anos de idade. Então, nós precisamos ter esse cuidado, colocar os filhos à mesa, ajudá-los a perceber a hora que tá bom, mamãe, não quero mais, estou satisfeito, né? Porque às vezes a gente perde essa percepção e a gente vai comendo. Você já comeu em frente à TV? Você tem noção? Quando você vai ao cinema, não é natural a gente catar aquele baldão de pipoca e comer tudo, porque a gente tá prestando atenção no filme e a gente nem vê a pipoca, né? Então, assim, nós precisamos ter a percepção do alimento, da satisfação e ali também ensinar a obediência. Quando a gente se assenta à mesa, a gente divide, porque a gente vai ver o que tem, né? Então, quando a gente era criança, em casa, minha mãe ensinava, Patrícia, veja sempre se tem mistura para todo mundo, né? Se vai dar para todo mundo. Então, a gente aprende a dividir, a gente aprende a compartilhar. Me passe, por favor, a salada, me passe, por favor, o suco. Então, a gente aprende esses valores que hoje as crianças não recebem porque elas estão comendo no chão, elas estão comendo sozinhas. Muitos estão comendo, inclusive, na frente do computador e não tem a comunhão em casa. O ponto final aqui, e é muito importante, é a conexão emocional que você vai criar com o seu filho, né? Então, primeira coisa, se você não tem esse hábito, né, ele não quer ir para a mesa, como é que eu faço para levar ele para a mesa? Primeiro, eu faço uma comida que ele goste. Isso. Faça uma comida gostosa, né? Arrume a mesa. Arruma a mesa. Leve até certo ponto brincadeiras para a mesa. Esse ambiente precisa ser agradável. Converse com o seu cônjuge, né? Vamos fazer uma coisa especial, uma coisa diferente que é novidade. As crianças, elas são ávidas por novidade, né? Então crie uma novidade, algo que ele goste, né? Que tenha até um enfeite, um brinquedo, alguma coisa assim, que tenha uma atividade depois. Enfim, você consegue. Porque em busca, o que nós buscamos? É como já falamos, nós buscamos amor, gente. Se conecte emocionalmente com o seu filho. Flexibilize as suas certezas, que você sabe que as suas certezas não são tão certas assim. A verdade não está em todos nós. A verdade é uma só. Busque a verdade. Exato. Busque a e Deus. Busque amar incondicionalmente. Não interessa se o filho foi reprovado, não interessa a nota dele, não interessa se ele fez coisas ruins. Você vai deixar de amar seu filho? Não vai. Mas o que acontece? Você capa ele em algumas conexões emocionais que são importantes para que ele no futuro tome decisões assertivas e seja abundante nessa terra. Coisas que nós fomos criados para ser abundantes, para governar essa terra. Deus nos criou para governarmos a terra. Muito bom. Dominar animais, dominar a tecnologia, dominar tudo. E é para isso que você tem a responsabilidade de fazer com que seus filhos, eles não tenham uma ideia, uma mente de escassez, mas de abundância. Isso aí. Aonde ele prospere nos seus relacionamentos, aonde ele prospere no trabalho, aonde ele prospere na comunhão com Deus, onde prospere no intelectual, né, no seu emocional, no servir, em todas as áreas da vida dele. E você é totalmente responsável. Eu sei que esse conteúdo, a gente não conseguiu responder nem na metade das perguntas aqui. Eu sei que a gente até extrapolou o tempo. E agora eu vou colocar, terminando essa live, já vi que teve solicitações para a live ficar salva, uma live muito boa, espero que fique salva. Ela vai ficar salva aqui, mas eu vou pedir para você, se você verdadeiramente gostou desse conteúdo aqui, eu vou salvar ela e vou colocar uma capa e ela vai ficar no feed. Eu quero que você coloque qual foi o seu maior aprendizado desta live. Tá? Se fizer sentido para você, a gente pode fazer uma outra rodada com mais perguntas, tá? E aqui eu quero, para finalizar, eu quero que você
e eu quero honrar quem ficou comigo até o final, tá? É um exercício que você vai fazer que a gente chama a técnica dos 15 minutos. O que é essa técnica? E você pode fazer com filhos de qualquer idade, tá? Ó a dica aí. Olha a dica, tá? Se ele for pequeno, você vai fazer o quê? Você vai conduzir ele para a cama, para o quarto dele, enfim. E lá vai fazer a seguinte pergunta para ele. Filho, filha, você se sentiu amado pelo papai e pela mamãe no dia de hoje? Espere a resposta. Você só pode ouvir duas coisas, ou sim ou não. Se ele falar, ou ela falar, sim, me senti amado. Você vai fazer uma segunda pergunta. Quando que você se sentiu amado pelo papai e pela mamãe? Em que circunstâncias você se sentiu amado? E deixa que a criança fale. Ela vai com certeza trazer para a memória uma situação a qual ela se sentiu amada. Me senti amado quando você me abraçou ao ir me buscar na escola, assim, 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 assim. Você pega essa informação e você, agora como pai, fala para o seu filho ou sua filha como você estava se sentindo naquele momento. Me senti muito feliz em ir buscar e ver o seu sorriso. O que vai fazer nessa criança? Você vai reforçar uma imagem positiva de conexão emocional e ela vai dormir e colocar na mente dela, na área inconsciente, essa mensagem. Ou seja, você vai ter a condição de você validar com ela qual que é, talvez, a possível linguagem de valorização. É claro que isso aí existem testes e tudo mais e tal. No meu curso vai ter, tá? Mas você começa a ter cheiro disso. O que ele gosta, como é que ele se sente amado. Agora, Mário, mas tem um não. E o não me assusta. Calma, fica aí. Quando você receber um não, o que você vai falar? Ok, você fala, não me sentiu amado. O que papai e mamãe poderia fazer amanhã, ou o que a gente poderia fazer junto, né, que você vai se sentir amado? A criança, automaticamente, ela vai trazer ela vai esquecer daquele dia que ela não se sentiu amada e vai fazer na sua mente uma projeção de uma esperança de um futuro melhor. Entende? Então o que acontece? Aí ela vai falar, olha, eu gostaria de tomar um sorvete com você assim, assim, no final de semana. Ok, combinado, vamos marcar para dia tal. O que você, quando deixa o quarto, aí você pode falar para ela que como você sentiu com aquela conversa e tudo mais, e você sai do quarto, o que você, nas duas situações, colocou na mente dela? Imagens que vão ser associadas durante o sono de esperança, de conexão de amor, com conexão de emoção, com perspectiva de futuro. Se você fizer isso, volta no meu perfil e coloca qual foi a experiência que você tem do seu filho. Eu já tenho experiências de clientes, cara. Estudo muda, relacionamento no dia seguinte, a criança fica amável e ela estava agitada. Por quê? Porque houve conexão de emoção e perspectiva de um futuro melhor. Então, eu encerro essa live com essa ferramenta e conto com o seu comentário lá. O que foi mais importante? Qual foi o conhecimento que abalou as suas estruturas e você vai começar já a praticar a partir de hoje, tá? É isso aí. Muito bem, agradecemos o seu tempo, principalmente você gente. que ficou até o final aqui. Foi muito bom. Foi longo, a gente não respondeu nem metade das perguntas aqui, mas a gente vai fazer uma segunda rodada. Coloca lá se também é interessante para você, tá bom? Um beijo para vocês. Com Deus. Bom resto de semana. Boa noite. E, beijo do careca. Tchau, Tchau, gente.